E aí, pessoal, chegou o dia, o clássico Grenal é neste domingo, 16 horas, no Beira-Rio. Vamos falar dos times, vamos falar da briga dos X9, vamos falar, claro, da repercussão, da pressão, o que podemos dizer, e também vamos falar da nossa programação que você vai curtir. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Dia de jogo é dia de Ativo, o parceiro daquela hora. Ativou 100% natural, sem contraindicação e com um baita descontão hoje. Você vai entrar na descrição, tem o WhatsApp direto do Ativo. Você vai comprar o Ativo e, claro, vai ter aquela companhia, não vai dar erro, gente, não vai dar erro. Ativo, compre o seu, tem em casa e não se preocupe. Gente, clássico Grenal. Separei alguns pontos aqui para a gente conversar. Primeiro, ambições diferentes. Segundo, briga de X9. Vamos falar, obviamente, das escalações e o que está se dizendo no bastidor. Qual será a estratégia do Grêmio? Qual será a estratégia do Internacional? E me parece que nós temos que começar, curiosamente, mais pelo Inter do que pelo Grêmio. Porque a derrota do Inter para o Fluminense acabou levando ao Beira-Rio uma responsabilidade maior de dar uma resposta. E essa é a mobilização de lá para cá. O Inter está confirmado, né, com o Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René, com o Johnny, Maurício, Arangues, Alan Patrick, Wanderson e Ener Valencia. É um time forte, é um time que fez bons jogos, que curiosamente não joga 90 minutos, é um time que cansa e que não tem no banco de reservas soluções que deem para o time a mesma ideia ou a mesma lógica ou principalmente a mesma força. Este é o Inter, que tem como principal situação retomar a parte anímica e a confiança do torcedor. Ponto para o Inter. Ponto final para o Inter. Aí vamos ao Grêmio. A gente pode brincar com a guerra dos X9. Eu estava olhando hoje os influencers e não tem uma unanimidade na escalação. Ou seja, os X9 estão se batendo cabeça. Como o meu erra sempre, o meu disse o seguinte, joga Grando, João Pedro, Jeromel, Kahneman e eu quase falei Cortez, e Reinaldo, tu vê o que é o hábito, né? Aí a gente tem o tripé com Vijaçante, com PP e também jogando com Carbajo, o Cristaldo e lá na frente JP Galvão e também o Soares. Única dúvida que o meu X9 colocou é uma questão física do JP Galvão, porque segundo ele não está confirmado ainda que ele tem a condição física. Se tiver, ele não vai para o banco, ele vai jogar. Então essa é a dúvida que o meu X9 colocou. O que a gente tem escutado? A gente tem escutado, começando com Ferreira ao lado de Soares. Tem uma dica aí que fala, inclusive, em PP no meio, colocando Galdino e trazendo Ronald. Ficaria Vijaçante, Ronald, Carbajo, PP, ou seja, 4 volantes, e lá na frente, jogadores que jogam mais perto da área, Soares e Galdino, para ver. Tem outro que diz que é Natan Pescador no lugar do Cristaldo, o que dá conta também de possibilidades do Grêmio. A gente sabe que da zaga e dos 3 volantes, me parece que não vai mexer. Pode mexer um pouco nesse posicionamento do PP, mas em princípio não. Renato prepara o jogo, sabe da pressão que o Beira-Rio vai exercer e está trabalhando ou tem trabalhado para isso. Grêmio gosta desse tipo de jogo, o Renato gosta desse tipo de jogo, trabalha mentalmente muito forte esse tipo de jogo, tem uma estatística contra o Kudê que é muito boa, né? O Renato tem, se não me engano, 4 vitórias em 6 jogos, o que também dá conta de algum tipo de dificuldade do Kudê enfrentar times que baixam um pouco as linhas, que entregam um pouco a bola para o adversário. O Kudê gosta de ser reativo, de jogar em transição. Então,
isso mexe um pouco com o que o Inter pode produzir, mas o Inter tem bons jogadores, o Inter tem Alan Patrick principalmente, acho que o Vijaçante vai ter muito trabalho, o Ener Valencia é um jogador de ponta, então tem isso, mas o Grêmio tem Soares. E se o Grêmio tiver um atacante inspirado, e a gente torce que o Ferreira seja esse cara que consiga estar inspirado, ele que, se não começar o jogo, vai entrar durante a partida com certeza, para a gente também ter êxito e chegar na frente do Rocher e poder decidir, poder definir, poder ganhar o jogo. Se o Grêmio ganhar o jogo, ontem o Flamengo empatou com o Corinthians. O Flamengo empatou, o Flamengo não passou do Grêmio. O campeonato está aberto. O campeonato está aberto. Ao mesmo tempo, nós vamos ter Fluminense e Botafogo. Se o Fluminense não vencer, se o Botafogo não vencer o Fluminense no Maracanã, num dia de festa para o Fluminense, é um dia de festa para o Fluminense, nós vamos ter um campeonato ardendo, um campeonato quente, um campeonato que vai, nas últimas 13, que é hoje, e amanhã 12 rodadas, pegar fogo. Pegar fogo, porque os times vão começando a pontuar, os times da frente. A gente ontem, o Inter deu sorte com os resultados dos times de trás lá, o pessoal, o Botafogo, o Goiás perdeu, o Vasco não ganhou. Não, os times de trás perdem, os times da frente ganham. Essa é a lógica do campeonato. Porque se os times de trás ganhassem, eles não estavam lá. Então é assim. O ponto do Vasco não é ruim, é bom. Que o Vasco mais perde do que ganha. E essa é a lógica desse campeonato. Os times que estão na parte de cima mais ganham do que perdem. Os que estão nas de baixo mais perdem do que ganham. E será assim. E é isso que a gente espera hoje. Que o time de cima, que é o Grêmio, vença o time de baixo da tabela, que é o Inter. Só que é um clássico e tem todo esse emocional. Eu quero chamar a atenção para vocês também da programação. À 13h, nós abrimos do Beira-Rio a jornada em GZH e também na Rádio Gaúcho. E dali não saímos. Vamos da 1 até as 7h30 no Beira-Rio. Às 7h30, uma van nos pega e nós vamos para a Rádio Gaúcho fazer o Sala de Redação Especial do domingo, das 8 da noite até as 10 da noite. E o grande, a cereja do bolo, logo depois do Fantástico, terá o Bate-Bola Especial, um programa para falar do clássico Grenal, com a Alice, com o Lucianinho, com o Maurício, com o Vini Moura e comigo. E aí nós vamos até perto da 1 da manhã, um pouquinho antes da 1 da manhã, nós vamos estar conversando sobre o clássico Grenal, muito conteúdo. Aqui no canal, direto do Beira-Rio, eu vou estar fazendo vídeos e vou estar passando um pouco do ambiental e de tudo que está fazendo, tanto no Instagram, Twitter, Threads e, claro, aqui no nosso canal do YouTube. Grenal é dia de emoção e eu gosto de viver o domingo do Grenal. E eu vou viver este domingo de Grêmio e Internacional no Beira-Rio às 16 horas. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.